Vamos dar início, então, à nossa aula. Primeiro, agradecer a Deus por sua participação, agradecer a Deus pelo cuidado dele para conosco. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, né? Sempre digo, cuidando de cada um de nós, apesar de nós, né? Deus sempre cuida de nós o tempo inteiro, em todos os detalhes, e aí a gente só tem que agradecer. Que Deus continue sendo conosco, nos abençoando. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. A matéria é a formação do discípulo, deixando claro que não se faz discípulo de forma teórica. A intenção da teoria é colocar em prática, então que nós possamos ter discernimento, aprendizado para passar isso a outros, né? Para que possamos aprender cada vez mais daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então vamos lá. O tema é a história do cristianismo, o que temos a ver com isso, né? Sabendo que a história da igreja é a nossa história como cristão. Então, esses 2000 anos de história tem a ver conosco. Todo o relato histórico ele tem umas consequências, e as consequências nós colhemos, boas e ruins. Então, se nós vivemos um cristianismo hoje, né, dos dias que temos hoje o cristianismo, né, a forma que vemos, como ele se comporta, a sua atuação, tem tudo a ver com a história. E deixando claro também que, quando falamos de igreja, nós estamos falando de corpo de Cristo. Tá? Então, o texto que nós usamos para todas as aulas é esse, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Crendo que pertencemos a uma igreja universal, né? Uma igreja eterna, uma igreja que já está com Cristo, onde Cristo é o cabeça. E nós somos apenas membros desse corpo. Então, a oração que nós devemos fazer é sempre essa: Senhor, que nos use de forma melhor, né? Como membro. Nos dê sabedoria, nos dê capacidade, inteligência para sermos um instrumento útil na mão de Deus, né? Possamos ser um corpo realmente relevante na história. E se há percalços na história, se há fatos que nós não aceitamos hoje, né? Olhamos e discriminamos aquelas atitudes da igreja, nós temos que entender que, apesar de homens interferirem nesse conceito igreja, a igreja independe disso. A igreja é eterna, a igreja é um projeto que já deu certo no coração de Deus. Amém? Por isso, nós vamos falar sobre a aula, né? Hoje é a quinta aula, a Idade Média e seus conflitos para a igreja. Tá? Então, esse período de mais ou menos 1000 e poucos anos de Idade Média é um período muito rico para a igreja, onde nós vamos ver coisas boas, coisas ruins. A igreja, então, como nós vimos na aula anterior, ela se associa ao Estado, então a igreja começa a ter poder também de Estado, e principalmente quando o Estado é ausente, ela então se coloca no lugar do Estado. Isso tem um lado bom, porque ela tem uma referência para o povo, mas também um lado ruim, porque ela começa a ser muito política, né? E ela começa a entrar, então, muitos benefícios estatais, né? Isenções e custos, né? A igreja tem um custo muito elevado. Ela começa, então, a negociar a sua prática, a negociar a sua fé, negociar os seus conceitos cristãos, para que mais pessoas, então, aderem, então, à igreja. Então, a gente vê uma igreja lá em Atos crescendo, uma igreja, então, viva, né? Uma igreja orgânica, e, de repente, ela começa a se transformar numa igreja estrutural, né? Uma igreja física, uma igreja, então, que quer encantar com os olhos, né? E ela negocia, então, algumas práticas, ela negocia, então, a sua base, né, de um único Deus, uma crença no único Deus, apesar de hoje ela afirmar isso, mas elas começam a associar, então, aos santos, as intercessões via homens, então, considerados santos da Igreja Católica, para que mais pessoas, então, possam vir participar dessa igreja, né? Pessoas que tinham suas divindades, elas trocam suas divindades anteriores por novas divindades, que são, então, os santos católicos, ok? Mas nesse período aqui nós vamos vamos falar sobre dois conflitos que a igreja tem nessa época, que são as cruzadas
e a reforma monástica. Eu ia pôr para lá, mas não apareceu um negocinho para pôr para televisão. Eu estou escutando a voz da Yara. Deixa eu ver aqui, está tudo bem aí? Deixa eu ver aqui como é que está. Opa. Espero que está todo mundo ouvindo direitinho, né? Ok? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui. Então, como nós falamos, nós vamos dar ênfase, então, às cruzadas da reforma monástica. As cruzadas. Nos séculos XII e XIII, o cristianismo na Europa Ocidental foi marcado por interrupções de um zelo religioso que se manifestou em termos de participação em movimentos de cruzada e de reforma. Expedições de cavaleiros cristãos pelejavam por motivos religiosos em lugar de lucros pessoais ou fins políticos. De 1100 a 1300, as cruzadas contra os muçulmanos na Europa e na Ásia e contra os heréticos na Europa aconteceram, em sua maioria, sob o escudo da Igreja Romana. Então, a Igreja ela começa, então, a convocar exércitos para combater, então, os hereges, né? Ou aqueles contrários ao cristianismo. E um desses movimentos contrários ao cristianismo, segundo então a Igreja Católica, era um movimento muçulmano, tá? Que crescia muito nessa época. Tá? Nós entendendo que o movimento muçulmano ele começa a acontecer lá em 600 depois de Cristo, em pouco tempo, então, quase mil e poucos anos, ele já é um movimento muito forte, é uma religião muito forte, que é adversária do cristianismo. E também havia também já nessa época essa peregrinação a lugares santos, né? Um desses lugares santos, então, era Jerusalém, que ficava muito longe da Europa. Né? Então, saía caravanas de pessoas, então, peregrinar. Coisa que nós temos hoje aqui nos dias de hoje, aqui no Brasil, como as pessoas que peregrinam lá para Aparecida, né? Pessoas que têm esse hábito, tal, hábito religioso apenas, né? Não tem nenhuma endosamento bíblico sobre isso, mas naquela época, então, já tinha essa coisa da Terra Santa, do lugar de Jesus Cristo, onde nasceu e morreu, foi crucificado. Então, havia uma valorização religiosa para isso. Então, as pessoas costumavam ir até lá, mas como era o predominante, a região predominante era dos muçulmanos, eles sofriam ataques, saques e até mortes, né? Havia assassinatos nessa peregrinação. Então, a igreja, então, convoca esse novo exército, né? Com cunho religioso lá, até nos escudos, então, eles colocam lá a cruz, né? Dizendo que, olha, nós somos homens de Deus para defender a fé cristã, tá? Segundo a crença da igreja. Então, eles começaram, então, a investir nessa nova empreitada, tá? A energia gasta nas construções das grandes catedrais góticas da Europa testemunhara também o ardor espiritual experimentado nesse período. Então, aquilo que a gente já viu, né? A igreja estava em grande erupção, assim, a igreja estava em um momento ímpar na sua história, ela estava crescendo, ela estava sendo vista e reconhecida, havia um poder muito grande da igreja, né? Um poder atemporal, e essa igreja influencia por demais as atitudes do Estado, né? Então, ela acha que tem esse poder e ela começa a agir, então, em nome de Deus. Nós já vamos fazer umas considerações sobre isso, tá? As principais cruzadas foram em número de 7, além de muitas outras expedições de menor importância, às quais se dá também o nome de cruzadas. Em verdade, a partir do ano de 1270, qualquer guerra realizada em favor da igreja era se considerada cruzada, ainda mesmo que tais guerras fossem contra os hereges em países cristãos. Então, assim, era um exército muito forte em nome da igreja, gente, com o poder da igreja, para aniquilar aquilo que era contrário à igreja, né? Então, infelizmente, não dá tempo para a gente esmiuçar as 7 cruzadas, mas havia coisas absurdas, assim, né? Então, a convocação era mais que um ganho, né? Se a pessoa, então, não aceitasse, ela tinha privilégios, né? Até mesmo em relação à salvação, ao purgatório. Havia um constrangimento espiritual em cima das pessoas para participar, né? Todo um peso espiritual para as pessoas participarem em nome de Deus dessas cruzadas. Então,
se reunia exércitos enormes, né? Cada cruzada teve seu êxito, outras não, mas tudo em nome de Deus. Então, muitas pessoas se engajavam, né? Tanto militares, pessoas dadas à arma, à guerra, como pessoas comuns também. Pessoas que queriam sair da sua monotonia de vida, queriam algo melhor, porque realmente eram muito assolados, né? Muito pobres, desprovido de tudo, né? De bens, desprovido de recursos. Então, essas pessoas iam para essas empreitadas, né? E aceitavam, então, fazer parte desse exército. E muitos morreram, né? Por não estarem preparados, por falta de condições mesmo, assim, era uma viagem longa, né? E não foi muito legal, não foi, eu concordo que essas cruzadas, assim, se for olhar em termos cristãos, bíblicos, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Jesus, mas é um fato histórico relevante, né? Nós temos, essa é muito marcante na história, tá? Consequências das cruzadas. As cruzadas fracassaram no propósito de libertar a Terra Santa do domínio dos maometanos. Um olhar retrospectivo indicará quais as causas do fracasso. É fácil notar um fato em que cada uma das cruzadas, reis e príncipes que chefiavam tais cruzadas estavam sempre em desacordo. Então, assim, não havia um consenso do que fazer, né? Qual a atitude tomar em relação a essa guerra, em relação a esse possível domínio da Terra Santa, né? E primeiro Terra Santa também, né? Hoje fica muito mais fácil a gente fazer qualquer tipo de análise quando nós olhamos para trás, para a história, né? Então, desde quando Jerusalém é Terra Santa, gente? Desde quando há Terra Santa? Isso é uma invenção religiosa, né? Que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com as escrituras, né? Mas a religião, então, colocou essa pecha, né, que existia uma Terra Santa, e essa terra, então, não pertencia às terras cristãs, então eles queriam conquistar algumas vezes, colocaram, então, como reino, novo reino da igreja, né, reino do novo reino quando eles conseguiam conquistar, eles davam o reino da igreja católica, o reino de Deus, né, associavam então essa terra então ao reino de Deus, com parte do reino, né? Mas isso não é verdade em termos bíblicos, né? E tem um filme interessante que se chama As Cruzadas, está nesse post que vocês estão vendo aí, que vale a pena ver. Vale a pena ver, pelo menos um pouco do contexto, um pouco, quem gosta principalmente dessa questão de guerra, de liderança, é bem legal ver, né? Mas é uma crítica muito forte à igreja. Geralmente, quando se coloca filmes do passado e percebe-se, então, a relevância da fé, coloca-se essas lideranças, os monges, os padres, os líderes religiosos, os bispos, como pessoas gananciosas, fracas, pessoas ambiciosas, né? Pessoas sem nenhum valor moral, apesar de falar em nome de Deus. As críticas são muito grandes, né, hoje, dos que não têm nenhuma intenção também de falar sobre bem do evangelho, bem da causa da igreja, tá? Então, esse momento é um momento que vai valorizar muitas vezes pessoas, homens que tiveram um comportamento mais dignos do que homens cristãos que tiveram comportamentos assim, que não tem nada a ver com a palavra do evangelho, tá? Então, esse filme Cruzados, eu creio que vale a pena você assistir, tá? E vai mostrar mais ou menos como é que funcionava a coisa, tá, ok? Cada qual estava mais preocupado com os interesses próprios do que a causa comum. Contra o esforço dividido que havia no meio das cruzadas, estava um povo unido, valente, uma raça valorosa na guerra sob as ordens de um comando, quer se tratasse de um califa ou de um sultão. Então, uma nova interpretação dessa história é justamente olhando para o outro lado, né, daqueles povos que eram os inimigos da época, né? Então havia ali uma estrutura melhor do que a estrutura das cruzadas, em termos de comando, tá? Em termos de objetivo também, de conquista, né? E aí a gente percebe os resultados, né? Se o comando que está à frente não é um comando coeso, não tinha um plano definido de ação, geralmente tendia-se, então, aos fracassos. Tá? E a grande maioria dessas cruzadas foram fracassadas. Nem todas, mas grande parte sim, tá?
Contudo, apesar do fracasso em manter um reino cristão na Palestina, ainda assim a Europa obteve alguns bons resultados das cruzadas. É que depois de cessadas as expedições, os peregrinos cristãos eram protegidos pelo governo turco. Houve, então, uma política de boa vizinhança com o atual governante da Palestina daquela época, que eram os turcos, tá? Que estavam em ascensão nessa época, já tinham conquistado lá a Constantinopla, né? E que tinham também uma vontade enorme de expansão territorial, tentaram muitas vezes invadir a Europa, né? Conquistar os terrenos antigos da antiga Império Romano, né? Mas houve essa negociação e foi interessante, então, para aqueles que continuaram crendo nessa peregrinação santa, né? Então, as pessoas, e até hoje tem, né? Até hoje existe também, no nosso meio cristão, pessoas, então, que antes de morrer têm esse sonho, essa vontade, esse desejo, ou até mesmo uma concepção espiritual, né? De ir conhecer Jerusalém, né? E nós sabemos que, de novo, né? Novamente, não é nenhum pressuposto bíblico, tá? Isso. Você não precisa. Não tem nada a ver com sua fé, com salvação, com você ser mais ou menos cristão, conhecer Jerusalém, tá? Mas tem alguns que dão um peso maior a isso, né? E as pessoas têm como objetivo de vida conhecer Jerusalém como Terra Santa, até acreditando em Terra Santa. E sabendo também, nós hoje, né, que tem um comércio por trás disso muito grande, né? As pessoas que já foram, eu não fui, mas pessoas que já foram, né, vão visitar lá o lugar de peregrinação de Jesus, onde ele andou, as vielas, e nós sabemos que não há nenhum fato histórico dizendo que realmente existem esses lugares, né, o Santo Sepulcro, que hoje já tem uma igreja do Santo Sepulcro lá, né, o lugar da crucificação de Jesus, tudo isso não tem evidências históricas comprovadas que isso existe, mas para um apelo religioso, para uma peregrinação, né, para pontos turísticos, isso bomba, né, isso existe. E as pessoas creem nisso, fazem lá suas devoções, né? As suas práticas religiosas suas orações, e aí por aí adiante, né? Acendem vela, tal, fazem lá. Fazem aquele lugar ser movimentado até mesmo nos dias de hoje, ok? Em verdade, o país prosperou e nas cidades de Belém, Nazaré e Jerusalém cresceram em população e riqueza, por causa das caravanas de peregrinos que visitavam a Palestina, sob a garantia e segurança dos governantes turcos. Depois das cruzadas, as agressões muçulmanas na Europa foram reprimidas, né? Então, também toda essa força bélica, né, do exército das cruzadas foi bom porque evitou também essa troca, né, essa invasão turca nas regiões europeias, né? Então cessou-se então a guerra e houve esse boom econômico aí esse trajeto da Europa até a Ásia cresceu muito as cidades, o roteiro, né? O caminho prosperou. Isso acontece muito. Exemplo aqui novamente a cidade de Aparecida, né? Que há um comércio realmente grande lá, né? E as cidades em volta, então, tem a rede hoteleira, tem tantos outros que ganham com isso, tá? E os turcos não foram bobo nem nada, e até hoje, né? Quem administra aquela terra lá, né? Porque ela é dividida entre parte muçulmana e parte de Israel, né? E há um consenso, então, em permitir qualquer tipo de peregrinação religiosa para aquele lugar, porque esse tipo de peregrinação, esse tipo de religiosidade, ele faz prosperar, sim, em termos de riquezas comerciais, né? As pessoas começaram, então, a fazer troca de produtos, as pessoas começaram a conhecer produtos novos, tanto da Ásia como da Europa, então, cresceu muito esse comércio nessa região, tá? As cruzadas também deram um grande impulso ao comércio. A procura de mercadorias de todas as espécies, armas, provisões e navios, aumentou a indústria e o comércio. Os cruzados levaram para a Europa o conhecimento das riquezas do Oriente, seus tapetes, sedas e joias, e o comércio estendeu-se a toda a Europa Ocidental. Os mercadores enriqueceram, surgiu então uma classe média entre os senhores e os vassalos. As cidades progrediram e aumentaram seu poder, e os castelos começaram a perder a ascendência
que exerciam sobre elas. Então, havia muito nichos, pequenos nichos de poder aquisitivo, né? Que eram os feudais lá, os senhores dos castelos, com os senhores da igreja, né, do Estado, vinculados a isso. E, de repente, surgiram, então, os comerciantes, né? Os mercadores que começaram, então, a enriquecer também. E aí houve-se um novo nicho de pessoas com poder aquisitivo, essas pessoas que traziam e vendiam comércio, né? Vendiam os seus bens. Então, isso até, né, é fantástico olhar isso assim, porque até no dia de hoje é assim que as riquezas mudam de mão, ou as riquezas têm uma abrangência maior, que é compra e venda, né? Compra e venda, o mundo hoje vive em cima disso, compra e venda, e quando se há um equilíbrio desse mercado de compra e venda, onde as pessoas podem ter acesso a compras e mercadorias, tudo cresce à sua volta, tá? É o que aconteceu, então, após essas cruzadas na terra da Palestina, tá? Houve uma mudança no contexto econômico e social desse período. O poder eclesiástico aumentou consideravelmente ao se iniciar os movimentos das cruzadas. As guerras eram convocadas pela igreja e que dessa forma demonstrava seu domínio sobre príncipes e nações, tá? Então, para tu ver, né, é isso que se caracteriza muito forte a Idade Média, esse crescimento da igreja, esse poder da igreja. Tanto é que o iluminismo, depois, né, vem colocar um outro nome na Idade Média, que são a Idade das Trevas. É uma outra forma da gente discutir isso, né? Por que a Idade das Trevas? Tem razão de ser a Idade das Trevas? Não tem razão de ser a Idade das Trevas? É só uma crítica dos que não creem, né, no poder da igreja, no poder de Deus sobre a igreja, né? Essa é um outro questionamento que podemos fazer também, tá? Mas houve, então, novamente, esse enriquecimento financeiro e adquiriu terras ou adiantava dinheiro aos cruzados que oferecessem suas terras como garantia. Foi dessa forma que a igreja aumentou suas possessões em toda a Europa. Na ausência dos governantes temporais, os bispos e os papas aumentavam seu domínio. Quer dizer, era um poder quase que absoluto nessa época. Contudo, ao fim de tudo isso, as grandes riquezas, a arrogância dos sacerdotes e o uso sem escrúpulo que faziam do poder despertaram descontentamento e ajudaram a preparar o caminho para o levante contra a Igreja Católica Romana, isto é, a Reforma, né? Então, nós vamos chegar na aula 6 falar sobre a Reforma. Então, tudo isso, esse desaprovação do povo, né, das pessoas que estavam em volta desse contexto, surgiu, então, a chamada Reforma Protestante, porque havia necessidade de uma reforma dentro da própria Igreja Católica Romana, tá? E nós temos a reforma monástica. O monasticismo, né, é uma como é que se diz? É uma resposta já a essa igreja estatal, tá? Essa igreja, então, que ela deixa se corromper pelo poder. Então, as pessoas acreditavam que se afastando desse antro de perdição, né, se afastando desse contexto, elas teriam uma vida religiosa melhor, mais devota a Deus, tá? A princípio, isso aconteceu. Isso a princípio, homens e mulheres tementes a Deus saíram, então, do contexto, né? Buscaram um pouco de isolamento, né? Não deixando-se, então, interferir por esse contexto e viver uma prática legal de Deus, assim, uma prática cristã aceitável, né? Que era mais voltada para a vida espiritual, né? O enriquecimento da sua vida espiritual, do conhecimento da palavra, como também de ajuda ao próximo, tá? Então, vale a pena estudar sobre monasticismo, tá? Então, a reforma monástica. Muitas novas organizações surgiram no século XII como expressão de um mesmo ardor religioso manifesto nas cruzadas e na grande onda de construção de catedrais. Na Europa, houve um movimento monástico, a princípio desenvolveu-se lentamente, mas na Idade Média esse movimento desenvolveu-se grandemente entre os homens e mulheres. Por que ele cresce? Porque há esse descontentamento com a instituição igreja, tá? O templo, e toda essa política envolvida com a igreja, tá? Então, as pessoas não queriam mais saber desse negócio de guerra, não queriam saber desse negócio de poder, e se fechavam, então, em alguns lugares, né, reclusos,
buscando então a Deus nesses lugares e tentando fazer o bem nesses lugares também ao povo que desprovia de tudo, né? O povo nessa época é um povo muito carente, um povo muito miserável, tá, na Europa. Tá? A grande maioria, então, como até hoje, aqui, vamos olhar para o Brasil, essa desigualdade enorme que nós temos hoje no nosso país, havia também nesse contexto europeu, principalmente na Itália, né? Que é onde tudo acontecia, então, a respeito da Igreja Católica Romana. Vamos lá. Então, nós temos aqui os beneditinos, tá? A primeira dessas ordens foi a dos beneditinos, fundada por São Benedito em 529, em Monte Cassino, entre Roma e Nápoles. Essa ordem tornou-se a maior de todas as ordens monásticas da Europa e o início da sua existência provia a evangelização e a civilização do povo do norte. Então, também esse fervor de serem missionários, né? Fervor de pregarem a palavra, de levarem os pagãos, então, a se converterem a Cristo, era o alicerce, né? Dessas ordens, tá? Deixar bem claro sobre isso. E a gente vê hoje, até nos dias de hoje, a gente vê cada um tem uma batina diferente, né? Uma roupa diferente. Esses aqui se vestiam, então, de preto, né? Era conhecido já. Viu alguém de batina preta, já falava, ali é um beneditino, tá? Suas regras exigiam obediência ao superior do mosteiro, a renúncia de todos os bens materiais e, bem assim, a castidade pessoal. Né? 3 princípios aqui. Primeiro, a submissão ao líder do monastério, monastério, melhor dizendo. A renúncia de bens, então, era também essa questão de renúncia de bens, justamente olhando para os bens, né? Esse acréscimo dos bens, né, principalmente dos bispos e da igreja, né, da instituição igreja, isso realmente causou uma repúdia enorme. Então, a primeira coisa que o sujeito queria fazer era a renúncia dos seus próprios bens, tá? E nem querer mais adquirir bens, né? Olhando para a própria pessoa de Jesus Cristo, que era uma pessoa desprovida de bens, tá? Olhando para a palavra de Deus, Jesus, quando vai falar para o jovem rico, né, abre mão de tudo e me segue, né? Essas pessoas, então, acreditaram dessa forma e renunciaram tudo e foram seguir a Jesus, tá? E tinha essa questão da castidade, né? Que é uma imposição. Também não é um princípio bíblico, tá? Mas, vamos ver, vamos olhar. Tínhamos também os franciscanos, também muito conhecido por nós hoje, né? Os franciscanos, esse pessoal de batina marrom, né? Historicamente, nos filmes e vários outros contextos, a gente vê essa galera aí, os franciscanos, bem conhecidos por também dessa renúncia dos bens materiais, né? Também influenciaram bastante aqui a evangelização no Brasil, tá? A Ordem dos Franciscanos foi fundada em 1209 por São Francisco de Assis. Da Itália, a Ordem dos Franciscanos espalhou-se rapidamente por toda a Europa. Tornou-se a mais numerosa de todas as ordens. Diz a história que a peste negra, praga que se espalhou por toda a Europa no século XIV, matou mais de 124 mil monges franciscanos, enquanto prestavam auxílio aos moribundos e enfermos. Uma coisa interessante de olhar para os franciscanos era bem isso, essa devoção e esse interesse de estar com o próximo, de estar ajudando ao próximo, de estar se dedicando ao próximo, né? E esse próximo, né, na sua grande maioria, era desprovido de tudo, né? De bens materiais, de acesso aos benefícios do Estado, até mesmo acesso aos benefícios da igreja, né? Da instituição. E esses monges estavam totalmente envolvidos com isso, eles não tinham preocupação com as suas próprias vidas, né? Tanto é que quando houve a peste negra, uma peste totalmente, que o contágio era muito rápido, né? Entre as pessoas e morte também, né? Não havia cura para essa peste. Então as pessoas tinham a isolar, então, os que estavam infectados, né? E se afastarem, né? Como exemplo, como os leprosos, né? E os franciscanos não se abalaram com isso, pelo contrário, foram dar alento a essas pessoas, se envolveram com a causa dessas pessoas, né? É como se nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, né, essa questão do coronavírus, e aí é interessante também, nós estamos vivendo uma pandemia que nos intriga, né, porque a gente olha para os relatos históricos, já houve na história algo parecido,
E nós estamos vivendo isso hoje. Então, quantos relatos nós temos aqui de pessoas então que foram infectadas e elas são isoladas, né, literalmente, como quase que leprosos, né? Alguns amigos me contando que o sujeito fica trancado na sua casa, ou trancado no seu quarto, ou trancado no seu apartamento, e ninguém tem contato com essas pessoas, passam embaixo da porta, ou se não deixam na porta e saem, né? Tem que ser esterilizado tudo, as pessoas olham atravessado para essas pessoas que estão contagiadas com coronavírus, né? Então, é interessante olhar isso, né? Quer dizer, hoje nós temos acesso a dar cuidados, né? Principalmente na classe média, né? Onde há todo um aparato de contato e de provisões, né? Diferente das menos favorecidas, que deve ser um outro contexto também que nós temos que olhar da forma que estamos tratando e tratando essas pessoas, né? Mas é legal olhar, eu gosto de olhar para os franciscanos, eles botam a mão na massa, né? Eles não têm essa, acho que se tivesse alguém lá com coronavírus, eles estariam lá dando todo o auxílio a essa pessoa, dando medicações, dando alimento, né? Cuidando para que essa pessoa pudesse ter uma cura, pudesse se curar da sua enfermidade, ou também ter uma morte mais digna e sem se preocupar com a sua própria vida também. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Os dominicanos, tá? Os dominicanos formavam uma ordem espanhola, fundada por São Domingos, e os franciscanos diferenciavam-se dos membros das outras ordens, pois eram pregadores, tanto os dominicanos como os franciscanos iam por toda parte fortalecer a fé dos crentes e opunham-se às tendências hereges, sendo eles mais tarde os maiores perseguidores dos mesmos hereges, né? Então, esses sujeitos aqui, por terem um zelo enorme pelo evangelho, né, pela causa do evangelho, né, da forma que eles criam, então eles perseguiam. Esse negócio que a gente tem depois também, que é a Inquisição, né? Esses caras estavam por trás disso também, né? Esse negócio de zelo religioso é complicadíssimo, gente. Esse negócio de apologia, defesa da fé, é muito complicado. Eu tenho minhas ponderações sobre isso, né? Eu acho que a gente acaba, mesmo que a pessoa pense ao contrário, mesmo que a pessoa pregue coisas diferentes da nossa crença cristã, nós temos que olhar com graça, né? Não com ódio. Então, quando a gente olha com ódio para essas pessoas que pregam o evangelho que não é o evangelho de Deus, né? Realmente é ruim isso, mas nós temos que olhar com graça. Porque toda vez que olhou-se com ódio para essas pessoas, o que aconteceu? Botaram na fogueira, gente. Então, os hereges eram torturados e mortos em fogueira. Assim, isso é um absurdo em nome de Deus, né? Isso é uma vergonha, né? Então, essas mesmas pessoas que tinham esse zelo, né, e pregavam o evangelho, tentando levar as pessoas à conversão a Cristo, eles também tinham uma repúdia muito grande, um ódio muito grande para as pessoas que não confessavam a sua fé e pregavam outros ensinamentos não cristãos, né? Então, a gente vai ver essas pessoas, essas mesmas ordens, depois perseguindo os reformadores da igreja. Tá? Aquelas pessoas que sentiram, então, de Deus que havia uma necessidade de reforma, eles são perseguidos por esses homens. Tá? E são mortos, né? Não só perseguidos, são mortos. Os dominicanos, juntamente com os franciscanos, eram também chamados de frades mendicantes, porque dependiam para o próprio sustento das esmolas que recolhiam de porta em porta. Né? Então, eles iam até o máximo da devoção e do desprovimento de bens, né? De abrir mão de recursos financeiros. Eles eram mendicantes no sentido de mendigavam o pão, né? Os recursos deles eram aqueles que eles pediam às pessoas, que as pessoas davam a eles, né? As pessoas se compadeciam, então, com essa devoção. E eles viviam, olha só que interessante, né? Eles viviam das ofertas dessas pessoas, tá? Então, as pessoas se compadeciam e essas pessoas viviam justamente disso, acreditando que Deus proverá, né? É a mesma coisa que quando Jesus, então, manda os seus discípulos, né? Pregarem o evangelho e não levarem nada no caminho, né? Só levarem uma roupa só e deixando que as pessoas, né, pudessem supri-los. Eles levam isso ao pé da letra e fazem isso acontecer, né? A gente tem muitos relatos sobre isso. Interessante. Realmente crendo que a boa mão de Deus continua suprindo nossas vidas, né? A influência das ordens, em parte, foi boa e em parte foi má.
No início, cada ordem monástica era um benefício para a sociedade, tá? Por que benefício? Porque eles se envolviam, eles ajudavam, né, a comunidade à sua volta, então eles não ficavam só presos nos monastérios, né? Isso foi bom, mas tem a parte má também. Então vamos mencionar as partes boas, tá? Durante os séculos de guerra e quase anarquia, havia centros de paz e quietude nos mosteiros, nos quais aqueles que estivessem em dificuldade ou perigo encontravam abrigo. Os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos enfermos e aos pobres. Então, esse lugar, né, que a gente está vendo aqui na foto aqui, e a gente vê isso também em alguns filmes. Quem gosta de filmes de Idade Média, eu particularmente gosto, sempre quando eu havia lá a pessoa, ou queria esconder uma pessoa perseguida por um tirano, ele se escondia nesses monastérios, né? Ou também esses monastérios eram um lugar de abrigo para pessoas mais desfavorecidas, né? Para passar uma noite, um viajante, um comerciante, né? E eles davam faziam essa hospedagem. Tanto é que alguns dizem que esse modelo que nós temos hoje de hotelaria vem muito dessa época, tá? Dos monastérios, por darem essa hospedagem às pessoas, tá? Também bem interessante. Frequentemente, os mosteiros e os conventos serviam de abrigo e proteção aos indefesos, principalmente às mulheres e crianças. Né? Principalmente quando as vilas eram invadidas por saqueadores, tá? As mulheres e as crianças saíam muito debilitadas porque os homens haviam morrido nesses confrontos, né? Eles recolhiam, então, essas pessoas, tá? Os mosteiros primitivos, tanto na Grã-Bretanha como no continente, desenvolveram a agricultura. Tá? Eles estavam envolvidos sempre em fazer algo, né? Desenvolver novas técnicas. Tanto é que até a figura da boa cerveja vem dos mosteiros, né? Os apreciadores de cerveja, de chopp, tem nos mosteiros, tem nessas ordens a primazia da boa cerveja, né? Do cultivo do malte, essas coisas todas, né? Tem até cerveja que tem nome de frade, nome ligados a essas ordens, porque eles eram realmente agricultores e alquimistas, né? Eles desenvolviam novas técnicas também, bem interessante. Os monges dedicavam-se ao saneamento, a secar pântanos, a cavar águas e construir estradas e cultivar as terras. Então, eles envolviam aquilo que estava à sua volta, né? Então, se provia de água, eles proviam, então, a água, fazendo, então, novos poços, né? Se havia necessidade de construção, né, de uma vila, então, os lugares que eram pantanosos, eles aterravam. Então, é muito envolvido com a sociedade à sua volta, e isso é muito interessante, é um fato bem legal para se lembrar da parte boa, né, desses monastérios. Os monges eram os principais professores da juventude, isto é, praticamente os únicos. Quase a totalidade das universidades e escolas da Idade Média foram criadas nas abadias e nos mosteiros. Então, e como eles tinham o conhecimento, como eles se dedicavam, então, aos estudos, eram os melhores para serem professores. Então, as pessoas que tinham condições, e a princípio, também ao cidadão comum, né? Eles tinham essa referência de ensinar, de alfabetizar, de trazer um pouco de luz aos povos e aos jovens, tá? E realmente, mais tarde, né, o modelo de universidade, pode ver que as universidades, esse negócio de quase parecer um grande mosteiro, né? Os campos universitários hoje têm muito a ver com isso, tá? Muito a ver com isso. Eu, particularmente, eu estudei num seminário de tempo integral, e havia uma comunidade, então, dentro desse seminário. Nós ficamos 4 anos reclusos dentro de um espaço geográfico, né? Havia portões, cercas, né? E a gente, então, estudava, trabalhava, comia, dormia nesse mesmo local, né? Que foi, para mim, uma experiência fantástica, né? Então, assim, então eu tinha que trabalhar, então tínhamos uma fazenda, então era como a forma de pagarmos o nosso sustento, era a forma que nós tínhamos, né? Mesmo quando as pessoas tinham condições de pagar o ensino todo, era uma fugiu a palavra. Era um preceito do seminário, independente se você tem condição ou não, né? Era uma norma interna, né? Você tinha que trabalhar, porque o trabalho só dignifica, né? O estar ocupado só dignifica. Esse negócio, então eu não vou trabalhar, então porque eu vou pagar o seminário para dedicar ao estudo. Tá, é bom, mas ninguém fica
sei lá, 16 horas por dia só estudando, né? Então, o trabalho foi muito bom, eu aprendi várias coisas, né? Coisas, mexer com a terra, mexer com a agricultura, mexer com criação, essas coisas eu fui de lá. Muito interessante, tive experiências bacanas em relação a isso. Então, tinha que dar um movimento para isso, né? Então, as pessoas que estavam nesses monastérios, né? Eles não ficavam só estudando, eles tinham estudo, mas tinham atividades que isso implementava, então, o ser, né? Ajudava o ser, tá? A desenvolvimento do ser. Tá? E hoje, para mim, hoje não cabe mais, né? Na pós-modernidade não cabe mais ninguém ficar recluso em lugar nenhum. As coisas acontecem muito, mas é uma outra, um outro questionamento, um outro pensamento, um outro contexto para a gente falar sobre isso também. Mas para mim não cabe mais esse tipo de coisa, tá? Nas bibliotecas dos monges, dos mosteiros, guardavam-se muitas das mais antigas obras literárias da literatura clássica cristã. Os monges copiavam livros, escreviam as biografias de personalidades importantes, crônicas do seu tempo e histórias do passado. Sem as obras escritas dos mosteiros, a Idade Média teria passado em branco. Então, era muito legal isso. As grandes bibliotecas estavam dentro dos mosteiros. Né? E como esses monges estavam ali para servir a Deus ali e estavam enclausurados nesse lugar, eles tinham que ter sempre o que fazer. E uma das coisas que eles faziam era muito interessante, que é a dedicação a essa parte literária, né? Então, como não havia, então, a gráfica, né? A gráfica vai acontecer lá em 1500, né? O desenvolvimento dela, eles copiavam, né? Vários textos e faziam cópias, então isso perdurou muito, assim, isso deu continuidade ao saber. Então, é muito louvável essa parte dos mosteiros, né? Essa obra dos mosteiros. Então, eles, tudo aquilo que se considerava-se bom de escrita e precisava ser escrito, eles escreviam e as coisas aconteciam, né? E aí o número de livros só tinha a aumentar, o número do conhecimento só tinha a aumentar, né? Depois nós vamos ver a crítica sobre isso também. Na expansão do evangelho, os monges serviram como missionários, entravam em contato com os bárbaros e os convertiam à religião cristã. Tá? Então, como eles sabiam, era aquela concepção assim, se eu tiver que morrer pregando o evangelho, eu estou morrendo fazendo a obra de Deus, então eu estarei com Deus, eu creio na minha salvação em Cristo Jesus, então a minha vida não vale para nada a não ser servir a Deus. Né? Então, isso é legal, é romântico e é inspirador também. Né? A gente vê isso acontecendo também na história, várias pessoas que acreditavam dessa forma, tá? E agora a gente vai falar sobre os males, né? Entre os males conta-se os seguintes, tá? Os monacatos apresentavam o celibato como a vida mais elevada, tá? O que é inatural e contrário às escrituras. Impôs a adoção da vida monástica a milhares de homens e mulheres das classes nobres da época. Os lares e as famílias foram, assim, desprovidos pelos melhores homens e mulheres, já que o monacato enclausurava os melhores elementos, que não participavam da família, nem da vida social, nem da vida cívica nacional. Então, como houve esse advento, né, esses monastérios eles começaram a ter visibilidade pela sua relevância e pelo seu alto nível intelectual, as pessoas, então, queriam que os seus filhos estudassem nesses lugares. E também, como se pregava a questão do evangelho, também tinha esse negócio da renúncia, tinha esse negócio muito da conversão, e essa conversão estava muito ligada à renúncia, assim, de tudo, tá? Por causa do exemplo deles. E hoje nós vemos diferente, né? Você pode renunciar, né, ao pecado, mas não renunciar à vida social. Né? Mas eles renunciavam à vida social. Então, imagina homens e mulheres que poderiam abençoar a sua casa, no seu convívio, né? Que poderia haver uma harmonia que levasse ao desenvolvimento dessa família e dessa sociedade local. Esses homens e mulheres eram retirados desses lugares e colocados no monastério. E outra, né? Então, e como eles acreditavam nessa conversão e se tornavam muitas vezes monges, frades e pessoas ligadas à religião, então eles também optavam então
pelo celibato. Então, essas pessoas não casavam. Né? Então, não tinha nenhuma... Eles eram os melhores preparados, mas não davam sequência a isso. Isso foi ruim para a sociedade que estava à sua volta, tá? No decorrer dos tempos, tá bom? Como diz a Maura, né? Tá entendendo? Né? Espero que sim, queridos. Espero que sim. Vamos lá. Tem esse filme aqui, O Nome da Rosa, também é muito bom assistir, tá? Muito bom assistir, vale a pena assistir. É uma crítica forte a esse período, aos monastérios, né? Mostra ao lado obscuro, a depravação desses lugares com o passar do tempo, né? Já que as pessoas são impostas, né, ao celibato, né? E e nós sabemos que as pessoas nem todos têm esse dom, essa prática, né? E aí, então, a promiscuidade cresce nesses lugares também. Então, esse boom, né? Esse elevado nível, ele começa aos homens ficarem soberbos em relação a isso, achando os melhores, os mais intelectuais, os melhores da sociedade e tal. Isso cria uma nova casta de pessoas, assim, que só eleva a soberba, né, realmente, desses homens, né? E a promiscuidade e as injustiças. Então esse filme é bem interessante, tá? Vai falar sobre a questão literária também, que é importante. Tanto em tempos de guerra como em tempos de paz, os homens mais capazes e necessários ao Estado estavam inativos nos mosteiros, aquilo que nós já falamos. O crescimento da riqueza dos monastérios levou a indisciplina, ao luxo, à ociosidade e à imoralidade, né? Então, aqui onde os monactos, né, os monges ali faziam as obras, trabalhavam, se envolviam com coisas sociais e tal, como começou a entrar muitos alunos, os alunos fazem isso, né? Isso também acontecia também no seminário, né? Os alunos fazem isso. Então, para que eu vou fazer? E aí eles começaram a ficar ociosos. E ninguém pode ficar ocioso, gente. Homem nenhum, né? Homem e mulher que eu falo, né? Ser humano nenhum pode ficar ocioso, né? Então, quando há ociosidade, há imoralidade, né? Há desvios de comportamento, há pensamentos inapropriados, né? E alimenta-se, então, isso, né? Isso aconteceu nesses lugares também. Inicialmente, os mosteiros eram mantidos pelo trabalho dos seus ocupantes. Mais tarde, porém, o trabalho cessou quase por completo. E monges e freiras mantinham-se com a renda das propriedades, que aumentavam constantemente, mediante as contribuições que se impunham às forças das famílias ricas e pobres. Então, esse custo desse lugar começou a ficar um custo muito caro, tá? Então, o que aconteceu? Ficou inviável manter esses lugares, tá? Porque a demanda é cada vez maior nos custos. E o Estado, então, imagina, então, o Estado tem que tirar dinheiro, porque, gente, outra coisa, benefício do Estado, que a gente gosta tanto, né? Agora tem os bolsas e tantas outras coisas que o Estado dá, ele não dá, assim, esse dinheiro tem que sair de alguma fonte. Essa fonte é de impostos. Então, o Estado não tem condição alguma de dar nada. Nem mesmo uma igreja local tem condição alguma de dar provisões, né? Principalmente financeiras. Tá? Isso tem que sair de alguma fonte de renda. Qual a fonte de renda que sai do Estado? Dos impostos. E qual a fonte de renda que sai de uma igreja, né? Ou de uma instituição religiosa? Dos dízimos e ofertas. Então, quando você começa a aumentar esses gastos, tem que se aumentar a fonte. E se aumenta o quê? Os impostos. E dentro das instituições religiosas, aumenta-se o apelo pelo dinheiro, pelas ofertas. Né? Porque precisa bancar isso. Essa conta precisa se equiparar, né? Então, nesse caso aqui, esses lugares começaram a ficar inviáveis, tá? E outra coisa também sobre essa questão da literatura. Eles criaram, então, por isso que o iluminismo olha para aquilo ali como a Idade das Trevas também, né? Porque os saberes não estavam com o povo, o saber estava nos monastérios. Essa é a crítica que o iluminismo faz desse período. Porque como as grandes bibliotecas estavam nesses lugares, só eles tinham acesso ao saber. E pior, né? Eram eles que davam o destino correto a esse saber.
Então, eles tinham literatura que podia ser distribuída e literatura que não podia ser distribuída. Só nós, então eles acreditavam que só eles poderiam, então, ter acesso a esse tipo de literatura. Então, algumas literaturas, como romances da época, eram tratados como levianos. Né? Falou de romance, de envolvimento, tal, e de sedução, isso não era de Deus, mas eles tinham acesso a isso e eles liam sobre isso. Então, esse antigo filme do Nome da Rosa vai falar sobre isso, né? Textos cômicos também não eram passados para o povo, então, mas eles tinham esse acesso, então, e aí, bem legal a crítica que fazem, né? Ninguém pode, gente, ninguém pode ter o domínio das coisas, assim, de tudo. Tudo tem que ser, como hoje, né, tem esse lance da internet que tem bem e mal, mas o acesso à informação, o acesso à literatura, o acesso, tanto coisas boas como coisas ruins, elas precisam estar ao alcance de todos. Nós temos que ter esse livre-arbítrio de saber escolher o que é bom e o que não é. Não dá para ser ditador nessas coisas, né? Não só o Estado como a igreja, dizendo que pode o ser humano ler, o que pode não ler. O que pode ver e o que pode não ver. Não. Tá? Nós temos que ter total liberdade de ver, acesso a coisas boas e coisas ruins. Nós devemos fazer as escolhas certas. Tá? E não impositivas. Essa é uma maneira de pensar sobre isso. Todas as propriedades e bens de raiz das casas monásticas estavam isentos de impostos. Então, tudo que era dos monastérios, né, os bens que eles começaram a adquirir, terras e propriedades, pronto, não pagavam imposto também. Isso já aconteceu com a igreja romana, né? Aí, os templos romanos, então, e as posses também não pagavam impostos. Então, se não pagava imposto, tinha que sustentar de alguma coisa. Com impostos dos outros, né? Desse modo, encargos cada vez mais pesados e que finalmente se tornaram insuportáveis. Eram colocados sobre a sociedade que vivia fora dos conventos. Então, alguém tinha que pagar essa conta, e era o povo. No início da reforma do século XVI, os mosteiros de toda a norte da Europa estavam tão desmoralizados no conceito do povo que foram supridos, e os que neles habitavam foram obrigados a trabalhar para se manterem. Então, aí nós terminamos a aula de hoje ao prenúncio da reforma, né? A reforma era urgente acontecer. E os precursores dessa reforma, gente, deixar bem claro, não tinham a intenção nenhuma de dividir a igreja. Tá? Por isso que são reformadores. Reforma não é você construir novo, é reformar o que está antigo. Tá? Então, todo esses elementos históricos que nós vimos, né? Essa ascensão da igreja com o Estado, né? E, de repente, a igreja se tornando rica, se tornando opressora, e desvirtuando, então, as escrituras, né? Os princípios básicos da palavra de Deus, né? Aí nós tivemos aí os movimentos monásticos, então, tentando sair disso, e, de repente, se tornando isso de novo. Então, era o ápice, assim. Já a sociedade à sua volta, né? E muitos homens e mulheres de Deus, com discernimento de Deus, com devoção a Deus, olharam para aquilo ali e já não estavam aguentando mais, assim. Havia uma necessidade de uma reforma protestante, tá? Então, você pode ver a mão de Deus nisso? Pode ver a mão de Deus, né? E sempre vai haver Deus. Na história da igreja, louvado seja Deus, sempre vai haver a mão dele. Isso eu creio firmemente nisso. Então, se nós vivemos hoje um momento onde já se fala numa reforma protestante novamente, né, ou uma nova ação em relação à igreja que nós vivemos hoje, eu creio firmemente que só vai acontecer com uma intervenção de Deus. E como Deus intervém na história, ele tem toda a liberdade disso, né, sempre teve, sempre foi assim. Eu creio que também nos dias de hoje, ou qualquer época, qualquer período, que a gente olha para a igreja e olha com desgosto, né? Olha para a igreja e sente um temor de Deus em relação a tudo isso que acontece, nós precisamos ficar claro que Deus intervém. E eu sempre oro a Deus, se é para intervir na nossa geração, que nos use, né? Eu sempre falo assim, então eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para ser usado para a honra e glória dele, né? Sabendo que a igreja pertence a ele, ele é o Senhor da igreja, e ele é o autor da história dessa igreja, né? Essa igreja que já está com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus, obrigado pela sua participação, obrigado por você que está assistindo essa aula, que Deus lhe abençoe, tenha uma semana abençoada, e que todo esse conteúdo possa ser relevante para a sua vida, né? Que você possa estar aprendendo com isso, possa estar sendo abençoado com esse conteúdo,
E possa estar buscando cada vez mais, como eu disse, né? Em 8 aulas é impossível falar sobre a história da igreja, né? Mas nós estamos dando pequenos pinceladas na história, pequenos recortes, né? Dessa história para que você possa aprender e Deus possa te capacitar a ter discernimento e adquirir cada vez mais conhecimento, tá? Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Tenha um excelente domingo e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém?